Boa tarde, prezados estudantes do Colégio Seta Itaí. Hoje nós vamos comentar com vocês sobre as aulas 8 e 9 da frente B. Nós vamos falar hoje sobre distribuição eletrônica. Quando vocês estudaram o modelo atômico de Bohr e por sua vez Bohr-Rutherford, vocês viram que Rutherford fez o modelo planetário e Bohr completou o seu modelo dizendo que nós temos em volta do núcleo uma eletrosfera quantificada, dividida em camadas e subcamadas. Muito bem, hoje nós vamos aprender sobre essas camadas e subcamadas. Nós temos então até o presente momento 118 elementos químicos na tabela periódica. Então, isso nos dá a possibilidade de ter elementos com até 7 camadas, ok? E 4 subcamadas que possam existir elétrons orbitando. Cada camada tem um número máximo de elétrons e cada subcamada também. Nós vamos começar hoje a conhecer essas camadas e as subcamadas. Nós chamamos as camadas pelo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que antigamente era conhecida pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. E nós temos as subcamadas, que seriam como se fossem pistas em uma estrada. Você tem 2 pistas, 3, 4, conforme o tamanho da sua estrada. Então as nossas subcamadas seriam isso, seriam as nossas pistas, né, que nós vamos estar dentro da nossa camada eletrônica. Muito bem, existe a subcamada S, P, D e F. No máximo, cada uma tem permissão para transitar um número X de elétrons. Na S, somente 2, na P, 6, na D, 10 e na F, 14. Como que nós lemos então? Se você fizer uma distribuição eletrônica de algum elemento químico, nós vamos ensinar para vocês, seguindo o diagrama de Pauli, vocês sempre têm que pensar que o número atômico significa o número de prótons de um elemento químico, que é igual ao seu número de elétrons para o elemento no estado neutro. Então, se você tem 10 prótons, você vai ter 10 elétrons na eletrosfera. Se você tem 11, você vai ter 11 elétrons na eletrosfera, e assim por diante. E como que você vai fazer a distribuição eletrônica em camadas e subcamadas, né? Você vai seguir esse diagrama de Pauli. O diagrama de Pauli, proposto por Linus Pauling, ele está relacionado às diagonais de energia. Então você tem que distribuir os seus elétrons seguindo esse diagonal de energia, tá? Então a leitura vai ser assim. Eu posso ter um elemento químico que acabe em 3s1, quer dizer, a camada 3, no nível 3, no subnível S, eu tenho um elétron. Pode ser que o elemento acabe em 4p5, não precisa acabar completo, pode acabar incompleto. Nós temos diferentes tipos de elementos químicos e com seus números também diferentes na eletrosfera. Na camada 4, no subnível P, existem 5 elétrons. É assim que a gente lê, tá? Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você queira fazer a distribuição eletrônica do meu elemento químico nitrogênio. O número atômico dele vai ser 7. Então você tem que ter 7 elétrons na sua eletrosfera. Na primeira camada, ela só tem um subnível. Então você põe 1s2. Dos seus 7 elétrons, você colocou 2 já aqui. Daí, acabou aqui, começa de novo no outro lado. 2s2. Você colocou mais 2 elétrons na camada 2. Depois, continuando, 2p, para terminar, 2p3. Você somando 2, 2 e 3, vão dar 7 elétrons. Então, você distribuiu 7 elétrons no nitrogênio. Ok? Que, por sua vez, poderá também ser representado por níveis ou camadas. Então, na camada K, que é a primeira, tenho 2, na camada L eu tenho 5. E assim nós vamos fazer para os demais. Eu vou pegar um exemplo maior aqui para a gente poder ilustrar. Vamos pegar aqui o escândio, número atômico 21, então ele tem 21 elétrons. Nós vamos ter que distribuir conforme o diagrama de Pauli. 1s2,
2S2, 2P6, até agora dos 21 distribui 10, 3S2, são 12, né? Continuando, 3P6, 18, 4S1, 20, e depois aqui 3D1. Então, o último que eu distribuí, ele sempre vai ser reconhecido como subnível mais energético. E o maior valor que eu tiver nessa distribuição, de 1 a 7, será a nossa camada de valência. Neste caso, a minha camada de valência é a 4, porque ela tem o maior valor de 1 a 7. Camada de valência significa aquela que está mais afastada, é aquela que vai ser responsável pela ligação química, quando nós formos estudar ligações, ok? Então você vê que o escândio aqui, ele tem 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Na hora que você for agrupar por níveis, no nível 1 você tem 2 elétrons, no nível 2 você tem 8, no nível 3 você tem esse, esse e esse, que vão dar 9, e no último você vai ter 2. Tá bom, pessoal? Então assim vocês farão para os demais, ok? Muito bem. E ele pergunta, para o átomo de escândio, responda os itens a seguir. Quantos elétrons possui na sua camada de valência? 2, que é 4S2, é o mais afastado. Qual é o seu subnível mais energético? Você vai responder, vai ser o 3D1. Quantos elétrons o escândio possui nesse subnível mais energético? Somente 1. Muito bem. Em nosso organismo, dificilmente encontramos átomos isolados. Ou estão ligados, originando compostos, ou estão na forma de íons, dissolvidos nos líquidos corporais. Tá? Alguns íons possuem papel importantíssimo em nosso metabolismo, participando de diversos processos vitais. Na tabela a seguir estão listados esses íons e sua importância no nosso organismo. Então aqui nós temos os principais íons: sódio, o magnésio, o cálcio, o flúor, o enxofre. As suas fontes de obtenção pela alimentação e as funções. E ele pede para você consulte na tabela periódica e escreva a configuração eletrônica de cada íon. Então, olhe bem, quando você for fazer um íon, significa que ele pode ter elétrons a mais, ele ser um ânion, ou elétrons a menos, ele ser um cátion. Então aqui vocês estão vendo, tem 3 cátions e tem 2 ânions. Como é que você faz quando é um cátion? Você distribui normal e retira os elétrons que for estar citados, sempre da camada de valência. Que nem no caso, o meu sódio, o número atômico dele é 11. Você vai pesquisar na tabela periódica, vai dar 11. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 seria a camada de valência. Você retira esse 1 elétron para ele ficar cátion sódio. Ele vai ficar então do 1S2, 2S2, 2P6. Quer dizer, ele ficou com 10 elétrons agora. Tá? O mesmo vai acontecer para o magnésio. Ele vai acabar em 3S2, você tirou 2, ele vai ficar com a mesma configuração eletrônica do sódio, do cátion sódio. Só que ele é cátion magnésio. Tá? No caso do cálcio, tem 20. Você tira 2, ele vai acabar então 3S2, 3P6. Ele acabaria então em 4S2. Você retirou 2, ficou então, na verdade, a última camada agora sendo a terceira. Tudo bem? Agora, quando é ânion, é mais fácil. Você vai distribuir normal e vai acrescentar o número de elétrons que ele tiver. Se ele for menos 1, acrescenta mais 1. Se for menos 2, acrescenta mais 2. No caso do flúor, o número atômico é 9. Você vai fazer a distribuição, 10 elétrons. Então vai ficar aqui no nosso diagrama 1S2, 2S2, 2P6. Somando tudo, vai dar 10. Foi o que aconteceu com o meu flúor. E no meu enxofre eu vou ter 18 elétrons. O número atômico dele é 16, está colocando mais 2. Ele vai acabar então 3S2, 3P6. Ok? Muito bem. Aqui dá um exemplo mais claro do que nós estamos fazendo.
Ele fala do ferro, diz que ele é importante, o transporte de oxigênio, as enzimas, respiração celular, tá? A falta do ferro da anemia, e ele pede para você fazer a distribuição eletrônica do ferro no estado neutro e depois retirando elétrons para deixar ele na composição ferro 2+, e ferro 3+. Então olha que facinho. Agora vai ser uma revisão do que já foi falado. Olha lá. Distribua o ferro, 26 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e vai acabar 4s2 no meu diagrama, 20, mais 6, 26, 3d10. Ah, professor, mas cabe até 10 aqui. Sim, eu sei que cabe, mas você não tem 10, você tem só mais 6. Então, você vai colocar o número para completar a distribuição. Ficou 3d6. Tá? Se você for retirar, você vai retirar então da onde? Você vai retirar primeiro da camada de valência e depois, se precisar retirar de novo, do subnível mais energético. Foi o que aconteceu aqui. No ferro 2, você tirou da camada de valência. Ficou então 3p6, 3d6. No ferro 3, além de tirar 2 da camada de valência, você tirou mais um do subnível mais energético, que é o último da distribuição. Por isso que ele ficou 3d5. Tudo bem, pessoal? Então, por favor, façam a tarefa mínima dessas duas aulas e respondam na plataforma do plural, por favor, ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Bons estudos!